Produção comunicativa, conteúdo 3. Vamos falar de comunicação e expressão, nossa disciplina. Sou o professor Leandro. Estou aqui para colocar para você uma aula de bolso, super rápida, direta, sem enrolação. Vamos lá. Preparei aqui a apostila para a gente, vou dar um zoom. Se preocupa com a minha cara aí não, tá? Ó. Nós temos produção comunicativa para tratar hoje. O processo, ele está relacionado, né? Esse processo de produção comunicativa, de produzir um conteúdo, uma mensagem, ele está relacionado ao processo criativo. E está relacionado também ao contexto, ao ambiente que você está produzindo essa mensagem. Eu destaquei dois aqui para a gente. Eu destaquei o mercado, né? Mídia social, a questão de rede social, que hoje está muito em voga. Tá todo mundo falando sobre isso, como vender anúncios, por meio de anúncios na internet, como fazer o seu Instagram bombar, dar dinheiro, etc. Está muito em voga, estou vendo muito isso. Também estou vendo muito. Você lembra daquela época que tinha site, que a moda era fazer site, ter pelo menos um site? E agora eu estou vendo a questão da rede social aí vir para cima. Tem um outro ambiente também, que é o ambiente acadêmico-científico, que é o que você está participando. Você está hoje numa graduação, numa faculdade, e obviamente você vai ter que produzir algum tipo de material, de conteúdo, né, de texto, que tenha a ver com esse universo, com o universo acadêmico. Por exemplo, você pode fazer uma resenha, ou um resumo, ou um artigo científico, ou o seu próprio TCC que você vai fazer. A gente vai falar sobre isso também. Não é assunto da nossa disciplina, que fique bem claro, tratar dos formatos de um trabalho acadêmico. Por exemplo, você sabe que para fazer um TCC ou um artigo científico, você tem que trabalhar com a ABNT. Então tem o espaçamento entre as linhas, etc. Não é o assunto aqui. O nosso foco é comunicação. E, gente, vamos lá. Vou destacar 4 pontos, desculpa, para a gente falar aqui. Produção de uma mensagem ou de um conteúdo, ela tem a ver com aquilo que você quer falar, com o objetivo do seu texto, ou do seu vídeo, ou do seu áudio, ok? Mas não está isolado, não está separado, isso não é isolado das condições de produção. O que significa condição de produção, professor? Significa, você tem um celular para mandar uma mensagem de vídeo, como eu estou fazendo? Você tem uma caneta e um papel? Ou seja, as condições de produção. Você tem tempo? O tempo interfere? Você tem silêncio? Você tem a mensagem organizada na sua cabeça? Você já fez um levantamento? Ou seja, você conhece o que é pedido? Quais são os requisitos que são pedidos para quando você faz um post de Instagram? O que é legal ter num post de Instagram? O que é legal ter num artigo científico? Ou seja, as condições de produção interferem sim na sua produção de conteúdo, na produção de mensagem. Outra coisa é o contexto, sabe? O ambiente, a história sua, de quem está te ouvindo, o contexto social, ele interfere? Sim, ele interfere. Você vai às vezes falar, vou te dar um exemplo, calma, não estou falando de pobreza e miséria não. O nego já vê e fala, já vem o professor falar com um negócio, calma, fica tranquilo. Deixa eu te falar, o contexto significa assim, ó, você vai falar com o seu pai, ou com o seu avô, ou com o seu bisavô no telefone. Cara, você falaria do mesmo jeito? A minha mãe é aquela que atende o telefone de vídeo assim, ó. Alô, Leandro? Cara, ela põe o telefone na orelha. Não dá, né? O contexto significa isso, entendeu, meu querido, minha querida? Contexto é considerar as pessoas, suas histórias, lugar onde vivem, se tem ou não tem estrutura, tudo isso envolve, tá? Tá tudo envolvido na produção aí. Outra coisa, público-alvo. A gente já falou de pessoa aqui. Público-alvo é a sua audiência. Eu vou destacar aqui a diferença entre contexto e público-alvo é o seguinte: o público-alvo tem a ver com as pessoas com quem você está falando. Vamos imaginar que você vai fazer uma mensagem. Você tem que considerar quem vai receber aquela mensagem, certo ou não certo? Vamos imaginar
que contexto seja uma questão mais... Opa, risquei em cima, né, mano? Contexto seja uma questão mais social, histórica, de geolocalização, ok? Pensa nisso, contexto. As histórias que tinham sido contadas antes, ou, né, o que a pessoa acha de tudo aquilo, por exemplo, o contexto tem a ver com isso. Agora, público-alvo, eu vou te dar uma diferença aqui para você, para ficar claro na tua cabeça. Público-alvo tem a ver com audiência. Público-alvo tem a ver também com pessoas, mas tem muito mais a ver com a questão da atenção, da quantidade de atenção que você consegue reter ou da quantidade de atenção que você consegue manobrar. Vou te dar um exemplo muito claro. Você pega ali o pessoal do BBB, que acabou de sair do BBB. Você falou, louco, professor, tá falando de BBB? É pandemia, meu filho. Pandemia, eu tô assim, né? Tô meio louco. Nunca assisti BBB. Pessoa, nunca assisti. Mas dessa vez eu assisti, porque eu tô com os parafusetas tudo solta. Não liga pra mim, não. Mas é o seguinte. A audiência da Juliette e a audiência da Poca é diferente, não é? A audiência do Neymar, vamos mudar de assunto, BBB não, futebol. A audiência do Neymar, quando ele fala alguma coisa, quando ele coloca alguma coisa na rede social, é um efeito. E a audiência do Leandro é outro. Eu tenho 150 seguidores no meu Instagram. O Neymar, sei lá, tem quantos milhões? Então, público-alvo, meu querido, minha querida, ele tem a ver com audiência, com a capacidade, com a potência de atenção que você que está produzindo o conteúdo ou a mensagem consegue. Você fala, professor, está muito digital, eu não estou entendendo. Vamos lá. Você pega, por exemplo, público-alvo. Quando você vai escrever um artigo científico, quem é seu público-alvo? É o pessoal do Instagram? É o pessoal do Twitter? É o pessoal da rede social? Não, não é um público de senso comum, é um público especializado, técnico, acadêmico. Você vai escrever, por exemplo, para um professor Andreeved, para um douradinho que fez mestrado no ITA, certo? Então o formato do texto ele já é outro, o conteúdo é outro, concorda comigo? Mas tanto o Douradinho como o Andreeved, como os professores mais punk que vocês tenham aí no curso, ou o Neymar, é público-alvo, é audiência, tem a ver com atenção, tem a ver com a sua competência, com a capacidade da sua mensagem de transmitir algo, de prender aquela pessoa. Fez a diferença? Vamos continuar. Vamos lá. Aqui embaixo, eu coloquei aqui, ó, se você tá com a tela do seu celular não tá expandida, se ela clica no lado aí, clica aí, ó, no canto inferior direito tem um botãozinho para você expandir. O vídeo fica inteirinho no seu celular. Você vai ver que a qualidade melhora bastante aí da nossa comunicação. Vou colocar minha cara aqui no meio. Deixa eu destacar para você uma frase aqui que eu coloquei, uma frase de efeito. A finalidade comunicativa, tá? A finalidade comunicativa tem a ver com requisito, com natureza do assunto, bagunçou, e com o meio. Vou te explicar. Requisito, às vezes a faculdade pede, requer de você que escreva um texto Arial 11, num formato assim, assim, assado, que tenha capa, ou seja, requisito, tá? Então você tem o seu objetivo na comunicação, ele não é solto e isolado. Que eu poderia ser um professor que fala assim, bem simplista, e falar assim, pensa no seu objetivo e escreve a mensagem. Ou pensa no objetivo e leia a mensagem. Não é bem assim, solto. É tudo conectado. Quer ver outra coisa? A natureza do assunto interfere na sua finalidade na hora de escrever uma mensagem. Por exemplo, você está escrevendo lá um e-mail para o seu advogado, para o juiz. Você não vai escrever do mesmo jeito. Ou seja, a natureza do assunto pode ser jurídica, pode ser mercadológica, pode ser a natureza técnica, pode ser a natureza de entretenimento. Ou seja,
Nós temos diversas naturezas de assunto. Opa, a natureza do assunto também interfere na sua finalidade comunicativa. Outra coisa que interfere, meio. O WhatsApp é diferente do Insta, o Insta é diferente do Twitter. Essas redes sociais são diferentes de uma revista acadêmica. Você pode entender dessa forma. Uma revista acadêmica é diferente de um fórum jurídico para você enviar algum tipo de textos. Você mudou o meio, você vai mudar a finalidade, você vai ajustar a finalidade comunicativa. Vou pôr minha cara aqui nesse canto e vou subir o texto. Acompanha minha cara aí, gente. É o seguinte: comunicar varia conforme os diferentes contextos e público-alvo, está claro? Você vai falar com a minha mãe no telefone. Você não liga de vídeo, que ela vai atender colocando a orelha. Outra, comunicar é muito mais processo do que domínio de língua. Ai, professor, eu não sei falar português direito, eu não sei acentuar a palavra. Gente, eu já vi gente que não sabe acentuar a paroxítona terminada em ditongo crescente e ganha assim milhões, e a gente que sabe acentuar ganha aqui os milzinhos. Para com isso. Comunicação é processo, é entender a sua audiência, entender com quem você está falando, entender modelos, organizar aquilo que você quer falar, revisar, a gente vai tratar disso. Outra coisa, trocar o conteúdo conforme o meio é um dos pilares da comunicação. Gente, às vezes o mesmo assunto que quando você quer falar no WhatsApp é uma coisa, no Insta é outra, no Twitter é outra, num artigo científico é outra. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você descobriu criou um software, certo? Criou um sistema. É muito possível. Aí você quer fazer um artigo científico, é um jeito. Quer divulgar no Instagram os gráficos, as informações, fazer um infográfico. Você quer fazer um vídeo no YouTube, é outro jeito. Então, peraí, trocar o conteúdo, ou seja, adaptar, deixa eu arrumar minha fala aqui, adaptar o conteúdo conforme o meio é um pilar da comunicação. Meio, o que é meio, professor? Meio é mídia. Mídia, o que é mídia, professor? É o suporte, é o canal, é por onde passa a informação, é por onde a informação é veiculada, ok? Meio pode ser tanto o celular, que é um meio físico, quanto o WhatsApp, que é um meio não físico, mas os dois são meios. Às vezes eu preciso de 2, 3 meios ou 2, 3 canais comunicativos para transmitir a minha mensagem. Entendeu isso? Fecha a conta. Público-alvo tem a ver com o que, Leandro? Tem a ver com audiência, tem a ver com atenção. Fechou? Vamos a seguir. Eu preparei para você o conteúdo 4, já está na sequência. Nós vamos ver aqui um vídeo de um cara que está ensinando a vender software, vamos ver um artigo científico, vamos ver um artigo mais senso comum, como se fosse um blog, tá? Falando sobre Big Data, e vamos ver um Instagram. A gente não precisa necessariamente ser, tá, gente, um assunto só de análise de sistema, tá? Esse texto aqui está em português. Lembra que texto ele pode ser falado ou pode ser escrito. Então eu estou analisando um vídeo aqui, ok? Esse texto aqui está em inglês, esse está em português, esse aqui está, se eu não me engano, em inglês e esse aqui está em russo. Eu não manjo nada de russo, mas eu trouxe para ilustrar, ok? Eu tenho interesse por russo, mas eu não manjo não. A gente vai fazer isso, essa análise que é o conteúdo 4, e aí você vai fazer o faça você mesmo que eu vou mandar para você. Valeu!